Tudo bem, meus amigos, amigas? Estão na santa paz, né? A palavra de Deus diz, né, que na presença de Deus até a tristeza pula de alegria. Que é uma verdade, né, pessoal? Se tu tá com Deus, né, próximo do Senhor, não tem problema, não tem nada que possa, né, impedir a manifestação do poder de Deus, né? As pessoas, elas, na verdade, o problema do mundo é afastamento, né, de Deus, né? A pessoa sai da presença de Deus, né? E por diversos motivos, né? Mas a essência mesmo é voltar, né? Estar junto com o Senhor, em comunhão, né? As coisas velhas se passaram, né? Como diz a palavra, né? Nós não podemos estar alimentando coisas antigas, coisas velhas, né? Pode ver que coisa velha deteriora, mofa, estraga, traz problema de saúde, inclusive. Olha aqui, ó, né? Tô tomando um chazinho com mel, com limão. Isso aqui é um remédio, né? Eu passei um tempo aí com gripe, tosse, nem vou dizer asma é uma decorrência, né? Mas mal-estar, né? E tomei remédio e ajudou, parte ajudou o remédio, sim. Mas é o cuidado diário, né? A roupa, o agasalho, né? Fechar as janelas sem aquele correnteza, né, de ar frio. Isso é um remédio, um veneno, né? Uma vez o médico me instruiu, olha, tu tem que evitar isso e tal, e eu comecei a prestar conta, né? Eu era muito relaxado, displicente com a minha saúde, e volta e meia estava com gripe, e mal e doente. Isso também tem um lado espiritual, né? A pessoa relaxa no seu cuidado diário, né? Começa a olhar, compartilhar coisas do mundo, né? E quando vê, vai enfraquecendo espiritualmente. Vai aceitando ideias estranhas, né? A Bíblia diz assim, não tem do que se preocupar. Mas aí o diabo diz, não, a tua conta no banco e não sei o quê, e a lei que aprovaram, e mais não sei o quê, e o OVNI que apareceu, e mais não sei o quê, né? E o pregador lá, o famoso, que pecou, escandalizou a obra, e os crentes são tudo, né, cheio de defeitos, e a tua igreja não dá para se fiar muito, e é uma bola de neve, né? A mente humana começa a entrar, né? Como se diz lá nos jogos eletrônicos antigos da tilt, né? E aí a máquina não funciona, né? Começa a dar problema e para e não funciona. Mas quando nós estamos amparados pela palavra, né? Confia no Senhor, tudo vai dar certo. Deus vai abrir uma porta, né? Deus é fiel, né? Imagina, nós temos aonde se amparar, né? Israel estava lá, né? Uma multidão, praticamente sem número, a quantidade de gente, pressionada, escravizada lá no Egito, né? E Deus tirou.
Deus levantou Moisés lá e removeu o povo lá do Egito, um homem. Então nós temos exemplos, inúmeros exemplos de vitória, né, através da palavra do Senhor, né? Vitórias que Deus deu para Israel, o exército cercado, né, sem perspectiva, né? Samaria lá cercada e o profeta Eliseu, né, amanhã, essa hora vai ter comida fartura, vai ter sobrando, né? O guarda que estava ali fazendo segurança da porta não acreditou e por fim não participou também, né? Mas é isso aí. Mas se a pessoa não lê a palavra, não busca, não reflete, não tem comunhão com a igreja, com os irmãos, quando vê, é uma pessoa que está fora do aprisco, né? Fria, né? Doente, sem chazinho quente, com tosse. O mundo é isso aí, né? É enfermidade, é doença, é problema, é dor, é luta, né? Hoje eu senti, vou fazer minha live, sim. Vou passar uma mensagem para o povo. E eu fui no supermercado, né? E olhando as coisas assim, daí me deparei com um pote de mel. E aí até a medicina, por certo, né? Os médicos, não, mel faz mal, diabetes, não pode mel, não, doce, nada, açúcar, nada. E pensei, não, mas esse melzinho aqui, isso aqui é fruto das abelhinhas, né? Isso aqui tem valor. Eu fui apicultor também, né? Aprendi com meu pai. Eu sei o que é o mel, né? A natureza. Deus não ia criar o mel para gerar doença, diabetes e taxa de glicemia alta e outras coisas mais, né? E peguei o mel. Sabe aquelas compras que depois de um tempo tu dá valor mesmo, né? E um potezinho meio grandote aí, parece que 1 quilo de mel, Os nossos apicultores, que Deus abençoe eles, as nossas abelhinhas, né? Glória a Deus. E tá me ajudando. O meu irmão também, né? A vizinha lá deu uns limão para ele, eu peguei uns limão para mim, né? E sem contar os limão e as laranjas que eu compro no mercado, né? E tô lutando, e tô vencendo o frio aí, né? Aí fora tá frio, né? Como se diz, o frio espiritual, né? As pessoas, né? Descrente, não vai dar certo, eu não consigo, e problema aqui, problema ali, né? Tem um frio espiritual também, né? Mas Deus é bom. Estamos aí, né? Tomando melzinho quente com limão. Isso é bom, né? Eu me queixei, até pedi oração para os irmãos aí que eu estava com doença e problema e gripe, e não conseguia dormir direito, mas estou melhor, pessoal, graças a Deus. Agradeço aqueles que oraram por mim, né? Porque a verdade é a seguinte, né? A pessoa se levanta para falar de Cristo, vem os contra-ataques, né? O diabo, ele existe, sim. Aí ele vai dizer assim, olha aí, ó, falando de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus cura, e vive doente, cheio de problemas, não consegue nem dormir, né? O diabo lança os dardos dele, e aí as pessoas, mas eu também não vou me envolver com a igreja para depois estar cheio de problema, não, né? Glória a Deus, mas
pode ter algum problema, por que não, né? Mas a gente supera. O Espírito Santo nos coloca lá no lugar e vamos em frente, né? Engraçado que, já que estamos falando de frio, né? Eu morei no Uruguai, lá é frio. Lá é frio. Não é muito longe daqui, né? Mas pega aquelas planícies lá da Argentina, né? E vai longe, né? E o frio lá, quando vem, geralmente as casas uruguaias, elas são baixinhas para conter o calor, né? Elas não são um teto alto. Isso aí, esses dias eu peguei, e é verdade. Eles fazem quanto menos espaço de ar interno para segurar o calor, né? E eles constroem para botar madeira, queimar, né? As lareiras, né? As casas uruguaias geralmente tem uma lareirinha. Mas claro, não cidade grande, que aí é complexo a coisa, mas nas cidades menores, né? Todas têm a lareirinha. Eu lembro a irmã Nair, né? Que fez parte da minha vida durante um tempo. Ela hospedava, ela alugou um apartamento para o pastor Ricardo Amaral, e volta e meia eu estava lá na casa dela, ela me convidava para almoçar, e era a comida dela muito gostosa, né? E ela tinha a lareira dela, ficava 2, 3 dias queimando, acesa, né? Pessoas que sabem lidar com o frio, né? Mas tá, foi bom ali o tempo que eu passei no Uruguai, né? Voltei e tal. Depois eu fui para o Paraguai. E uma coisa que eu achei interessante no Paraguai, lá o inverno não é rigoroso como no Uruguai, é bem diferente. Até a casa que eu morava tinha fresta, não era uma casa assim muito hermeticamente fechada, né, para suportar o frio. E eu passei lá, tinha um cobertorzinho fino lá que eu usei e não passei frio, né? E, inclusive a minha saúde, eu creio assim que se portou bem naquele tempo que eu estava lá, né? Não estava com tosse, asma também não. Eu achei os ares do Paraguai muito bom para a saúde, né? A impressão que eu tive foi que eu passei lá o tempo de frio, não aconteceu nada, né? Então, isso aí são características diferentes, né? Que, de um lugar para outro, né? Mas, né? Porque a pessoa doente é triste, né? A pessoa com gripe, sei lá, né? E as decorrências todas, né? Mas, enfim, hoje eu estou aqui para falar coisa boa, né? O limão mesmo, né? O limão para muitos é uma fruta, né, de segunda classe, né? E às vezes tem criança na casa, tem pátio, não tem um pé de limão, né? Eu me criei debaixo de um pé de limão, né? Me criei chupando limão no verão, no inverno, limonada e limonada e limão. Agora eu fiz plantei limão e deu umas 3 mudas, né? 3, 4 mudas. E falei pro meu irmão, vamos plantar lá no teu pátio lá, um pé de limão. Por fim ele acabou lá, ele plantando e resolvendo, né? Mas depois eu percebi. Aí eu com os pés de limão, o limão já cresceu, já não tinha mais raiz, queria botar raiz. E assim, o pote meio pequeno, né? A tendência dele é crescer, ele quer espaço. Daí eu pensei, vou ter que plantar em algum lugar. Plantei aqui
da cidade um local estratégico, né? Porque a gente planta não é só pensando em ter benefício próprio, outras pessoas vão usar, vão arrancar, né? Vão fazer suco, vão aproveitar. Mas eu vejo assim, né? Agora fala de refrigerante, bah, né? Todo mundo quer, né? Tomar uma coca gelada, um guaraná, né? Sei lá, né? Uma Fanta, mas esquece do limão, né? Que Deus botou na terra aí uma fruta excelente, né? A laranja também, né? Só que plantar laranja na cidade já é mais complexo, né? Mas pezinho de limão. Eu falo isso para as pessoas se acordar mesmo. Dar valor para as coisas que têm valor mesmo, né? Isso aí. Glória a Deus. E o limão está comprovado pela ciência, pela medicina, que faz bem, né? Está comprovado, né? Para muitas coisas, ele é bom, né? Tanto que no chá que eu fiz aqui, eu não botei açúcar, né? Botei mel. Glória a Deus. Né, pessoal? E estamos vendo aí a situação da economia, da política. Né? A situação do Brasil, né? Não podemos afirmar que está uma excelência, que está tudo bem, mas tá equilibrado, né? Já é alguma coisa, né? Porque aquele ditado que dizem, né? Diz que é mais um pessoal de esquerda, né? Aí governo de eu sou e contra, né? Isso aí é um ditado que não é só da direita, não, é da esquerda e da direita também. Não é, o pessoal diz que é só a esquerda que diz, não, a direita também, né? Porque na verdade é o seguinte, né? Sem governo há caos, há tumulto, há rebelião, há crise, né? Há desunião, um monte de problema, né? E lamentavelmente as pessoas têm esse costume diabólico, eu tenho que dizer, não é maligno, é diabólico, de falar mal contra o governo, né? Eu, na época que foi eleito lá o Bolsonaro, por fim eu aceitei, não, é o governo que Deus botou, temos que orar, temos que interceder, né? Muitos momentos ali eu senti que o governo estava passando por crise, problema, orei. O que nós devemos fazer, né? O pessoal tem que coçar porque fica um pouco úmido as costas e me dá uma coceirinha. Então, na verdade, o cristão, né? O dever do cristão é orar pelo governo, né? E quando a gente vê na internet aí deboche, né? Crítica, né? Pessoas maldizendo o governo, defendendo, chamando de corrupto, de ladrão, disso, daquilo. Isso aí tem efeitos espirituais, pessoal, né? E Deus não se agrada. Deus botou as autoridades para nós velar por elas, para cuidar elas, para interceder por elas. Se de repente em um momento ela é mais de um lado, uma situação, do outro, não importa. Nós temos que cumprir a nossa missão, né? E outra coisa, né? Dar bom exemplo na família, né? Se o pai não respeita a autoridade, o filho não vai respeitar. Não vai respeitar. Agora eu vi uma notícia aí que
aconteceu aqui no Brasil, exatamente onde, eu não sei. Mas aqui pro lado de São Paulo, né? Um policial matou outro policial porque confundiu ele com um ladrão, com um assaltante. Já pensou? Isso aí acontece na vida diária praticamente, né? Pessoas que cometem erros e quando vê, né, fazem alguma coisa que tirou a vida do colega. Já pensou? Isso existe muito. Policiais que estão aí correndo risco de vida, enfrentando bandido, e só bandido e quando vê o cara, de repente faz toma uma decisão, aperta o gatilho e não é bandido. E quem ora pelas autoridades, quem ora pela polícia, né? E aí quando acontece um problema na família, meu Deus, aquele estado ali de pavor, né? O que vamos fazer agora? E chama a polícia e tal, né? Mas para pensar, será que tu é digno da polícia, né? De ser ajudado pela polícia, pelas autoridades, né? O cara pragueja, fala mal, né? E acha graça quando fazem piadinha contra o policial, contra a autoridade, né? Será que Deus se agrada? Será que Deus está de acordo com isso? E aí vem os fracassos, os erros, os castigos, inclusive, né? Nós temos que cuidar das nossas autoridades como se fosse uma joia. Essa é a verdade. Quando vê o brigadiano lá, está expondo a vida dele para te defender, né? O policial civil, militar, o carcereiro lá sofrendo lutas e lutas lá, porque tem que cuidar lá dos endemoniados praticamente, né? Pessoas cumprindo pena, cheio de problemas, né? E nós aí, né, dormindo, que bom, estou aqui na minha casa, dormindo em paz, né? E não para pensar, não ora por ninguém, não ora por, né? E aí quando vê, né, a Bíblia diz, né, a boca da gente, né, as consequências da nossa boca, o que nós falamos, até o que nós pensamos, né? Glória a Deus, né? Aí sai da igreja, né? E não pratica o que ouviu, a mensagem que foi pregada, ele não está nem aí, faz o contrário, né? E aí aquele dia, de repente, né, a pessoa se pega como um peixe ali, né? Sei lá, eu acho que se fosse peixe né? Se Deus pescasse até seria bom, mas de repente vem o rapto aí, a pessoa fica. Porque ele não era cristão, não era temente a Deus, a atitude dele não era de acordo com a palavra, né? Vê o exemplo lá, né? Jesus pagou o imposto, vieram cobrar o imposto, o teu mestre paga o imposto. Aí Pedro disse, não paga, claro que paga. E Jesus não tinha nem um centavo, para pagar um imposto lá. Daí Jesus, olha, vai lá e pesca um peixe lá e tira uma moeda e paga o teu imposto e o meu. O diabo pensou, eu vou pegar o Jesus de calça curta, mas se enganou, né? Isso aí. Vamos encerrar, né, pessoal? Vamos encerrar. Dá a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Respeitar as autoridades, interceder, né? Se eventualmente comete algum deslize, aí tem a justiça, né? Nós temos a justiça, enfim, né? Para corrigir, para punir até mesmo. Vamos encerrar.
Que Deus ajude e dê sabedoria para você, para a tua família, vencer essas ondas aí que vêm e vão, né? Ondas, né? De pessimismo, de murmuração e tudo mais, né? Ficar firme na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Peço em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Amém.